Vamos falar nesse vídeo sobre as posições que o Santos deve se reforçar na janela de transferência do meio do ano, que se inicia em 10 de julho e vai até o comecinho de setembro. Vamos repercutir também a questão de Fábio Carille, que teria pedido reforços após o Campeonato Paulista, mas não foi tão contundente assim no pedido. Ele, inclusive, recentemente assumiu que isso foi um erro da parte dele, que deveria ter insistido mais, principalmente porque o Santos, nas últimas rodadas, sofreu com ausências de jogadores importantes, como o Guilherme, como o Furt, até mesmo o Pedrinho. E também Marcelo Teixeira falando sobre o perfil de contratações do Santos para esse segundo semestre. Mas vamos começar aqui com a informação do Diário do Peixe, que fala o seguinte: segundo a apuração do Diário, Carille fez alguns pedidos de contratações durante o Campeonato Paulista, onde o Santos havia chegado à final. Entre os pedidos estavam um atacante de lado e um centroavante. Contudo, devido ao bom desempenho no estadual, a diretoria decidiu que poderia esperar até a janela de transferência do meio do ano, que começa em julho. Carille aceitou a decisão, mas hoje se arrepende e acredita que deveria ter insistido mais, pois vários jogadores, incluindo aqueles das posições que ele havia solicitado, se lesionaram, deixando a equipe desfalcada. A diretoria havia pedido paciência, até mesmo, após a vitória contra o Goiás, ele fala, que não foi tão bom o Santos chegar à final do Campeonato Paulista, porque meio que deu uma sensação de que estava tudo bem, não precisa de reforços, esse time dá conta na Série B, e aí, quando os desfalques apareceram, o Santos teve dificuldades na competição. E aí, vamos aqui alguns trechos da entrevista coletiva do presidente Marcelo Teixeira, depois a gente volta para contextualizar e falar também sobre reforços. Quais posições o Santos deve priorizar nesta janela de transferência? Confere aí. Agora é uma janela importante, onde surgirão oportunidades, e nessas oportunidades o Santos quer aproveitar da melhor forma possível. Queremos o aproveitamento dos jovens talentos da base. E ele tem que aproveitar na medida do possível, para você também não queimar etapas e você prejudicar a carreira de um jogador promissor que possa ser lançado de uma forma a prejudicar a continuidade da carreira dele, que exige hoje uma reposição necessária. De que maneira? Aproveitando aquilo que é sempre necessário e que é um DNA até da herança das nossas próprias gestões, que é olhar a base, e é isso que o Fábio e a comissão técnica farão, sempre priorizando. Ao invés de buscar alguém lá, nós vamos buscar a base, querendo prestigiar a base para trazer esses meninos para o profissional de uma forma responsável, sem exposição, e certo de que, como aconteceu com o Sherman, poderão acontecer com outros atletas que não serão lançados, como aconteceram várias vezes nesses últimos quase 15, 20 anos, de atletas de tanto potencial, mesmo hoje transferidos e no mercado europeu, não terem vingado e conquistado títulos no Santos. Então, isso nós pretendemos corrigir. Se tivermos da base como solução, ótimo, rejuvenescemos o time. Se não tivermos isso, o mais importante é você trazer do mercado os atletas que estejam em condições de vestir a camisa do Santos e disputar as competições. No caso, já pensando no segundo semestre de 24 e já pensando a partir de 25, principalmente porque no primeiro semestre você tem a Copa do Brasil. A ideia do Santos nesta janela de transferência é reforçar o seu plantel com pelo menos 4 a 5 jogadores. Obviamente que depende muito do momento dos atletas, até a janela abrir e também até ela fechar. Tem a situação também de jogadores que podem ser negociados e também o desempenho de atletas oriundos da categoria de base, que pode agradar a comissão técnica, e aí o Santos não se vê na necessidade de contratar alguns jogadores, como o próprio Marcelo Teixeira disse na entrevista coletiva. Mas a ideia da diretoria é um goleiro, para ser ali uma sombra para o Gabriel Brazão. O Santos tinha confiança de que o goleiro poderia ser titular
tranquilamente após a lesão do João Paulo, mas com o passar dos jogos, a diretoria do Santos fez uma avaliação de que sim, é necessário um jogador que venha para brigar por essa posição de titular do gol santista. Questão de zagueiro, Joaquim e João Basso podem deixar o Santos na janela de transferência. Apesar do Marcelo Teixeira ter dito que não quer perder jogadores, principalmente titulares, né? E aí entra o Joaquim, o Santos pode receber uma proposta alta pelo Joaquim, que agrada bastante o John Textor, que tem o Botafogo, que tem o Lyon, por exemplo, e também clubes da Europa que monitoram o Joaquim. Então pode perder esse jogador. João Basso, que retornou ao Santos, está treinando com os demais jogadores, estava emprestado ao futebol português, mas pode retornar à Europa e também tem clube aqui no Brasil que quer o João Basso, estão sondando a situação do atleta. E aí, caso saia os dois ou um, o Santos pode ir ao mercado, porque aí o Santos ficaria com o Gil, Alex, o Jair, imagino que ficaria em definitivo no profissional. Tem o Samuel também, né, que hora ou outra é relacionado pelo técnico Fábio Carille, mas não consegue ainda ter uma certa sequência, então o Santos poderia ir ao mercado procurando um zagueiro. Tem a questão também de pontas, jogadores ali para atuar de velocidade, né, de drible, principalmente porque o Carille gosta de jogar no contra-ataque, gosta de jogar em transição, então ele precisa de jogadores com essas características. O Santos já tem um pré-contrato com o Maceió, que deve chegar finalzinho de agosto, começo de setembro ao Santos, né, ele que está na Portuguesa, mas o Santos pode ir ao mercado procurar mais um ponta ou até mesmo mais um ou dois jogadores para essa posição. Centroavante, o Santos tenta negociar o Morelos, apesar do Morelos desejar permanecer no Santos, mas a contratação de um centroavante também o Santos trata como uma certa prioridade, também, não só pela questão do Morelos, mas também porque o Furt tem a parte física dele que o Santos não tem uma certeza se ele vai conseguir ter uma sequência, né, de uma minutagem maior ao passar dos jogos. Então o centroavante também é tratado como uma prioridade no time do Santos. A questão de meio-campista, o Santos não descarta a possibilidade de um meia. O Santos que hoje tem o Juliano, o Serginho, que foi um nome que quando chegou ao Santos o Carille elogiou bastante, né, mas ainda também não teve uma grande sequência. Mas o Santos, diz a lenda, que após a Copa América, Miguelito deve ser mais utilizado pelo Carille, ou pelo menos, né, jogar ali alguns minutos, ser mais relacionado, e dependendo se o Miguelito for bem nos treinamentos, nos minutos que ele entrar, pode ser que o Santos não vá ao mercado procurar um jogador para essa posição. Só que me preocupa é dependendo de quando o Miguelito vai voltar, né? Pode ser que venha no começo de julho, por exemplo, mas me preocupa essa questão, porque vai que o Miguelito não é utilizado pelo técnico Fábio Carille, né? Então você pode também dificultar aí a questão de planejamento. Mas, como o próprio Marcelo Teixeira disse, algumas posições o Santos pode descartar uma contratação, porque pode ter ali na base, né? Então, ao invés de você procurar um jogador fora, você tem ali uma solução caseira, como aconteceu com o JP Sherman. Então, a resumo, o Santos procura um goleiro, prioridade, centroavante, prioridade, ponta ou pontas, no plural, zagueiro vai depender muito ali da permanência ou não de Joaquim e também de João Basso, e a avaliação do Miguelito em relação à necessidade ou não de um meio-campista, um jogador para jogar ali mais pelo meio, tá certo? Quero saber a sua opinião. Quais são as posições que o Santos precisa priorizar? Fala aqui nos comentários, quero saber muito a sua opinião. E não esquece de garantir o seu número para você concorrer a 7 produtos oficiais do Santos, entre esses presentes, uma camisa oficial. Então, para você concorrer, link na descrição, tá certo? Grande abraço e até um próximo vídeo.